Eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer. Vivo triste, abandonado, sofrendo. A voz do vaqueiro Edivaldo José de Lima dá o tom da própria saga dele. O filho sem sorte achou o sucesso e o desastre, mas a música ficou. O Caravéia saiu do sertão de Alagoas para virar uma lenda do forró. Ele teve uma história obscura e uma voz que hoje é influente como nunca. O Caravéia é reverenciado por alguns dos cantores mais ouvidos do Brasil atualmente, como o Zé Vaqueiro. Eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer. O João Gomes. Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer. O Tarcísio do acordeon. Pra mim não existe festa, e uma vida feita essa é muito melhor morrer. E o Xande Avião. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei, quando eu te avistei. Hoje o Jean ouviu a trajetória fascinante do vaqueiro Caravéia. De onde veio a tristeza, a criatividade e a influência duradoura desse trabalho. Eu sou a Gabi Sarmento. Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. No ano passado, o G1 Ouviu falou com o Tarcísio do acordeon. Ele tinha acabado de estourar o primeiro hit dele, de muitos outros que viriam na sequência. E ele contou apaixonado sobre o cantor que é a maior influência dele. Caravéia, eu acho que se Caravéia estivesse vivo hoje, ele seria um dos maiores ícones da música brasileira e ele teria levado o forró e a vaquejada para outro nível, sabe? Assim, eu acho que o Brasil todo ia ver, porque hoje a vaquejada ela é muito vista no Nordeste. Tem alguns estados do Brasil que ninguém sabe nem o que é isso, né? E eu acho que se Caravéia tivesse vivo, ele tinha levado a gente para outro nível. Mas eu acho que tudo é no tempo de Deus e infelizmente aconteceu essa tragédia, né? A tragédia a gente ainda vai entender, mas o encanto pela voz dele, tanto do Tarcísio quanto de outros jovens astros do pop brasileiro, tem um rótulo simples, o forró de vaquejada. O João Gomes também já ensinou isso pra gente. Gosto, é essencial, Caravéia é essencial. Eles têm as palavras certas para vaquejada. Todas as palavras que uma canção de vaquejada pode ter, eles já usaram. Ah, se eu fosse um peixe ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Aí eu ia direitinho pro riacho do navio pra quê? Pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chucá e acordar com a passarada. É tipo, ele já cantaram tudo de vaquejada. Você tem que estudar muito as canções dele. E aí, porque esse negócio de dormir ao som do chocalho, isso aí quando você tá na roça, você dorme ao som do chocalho lá do bezerro e tudo. Acho que é isso. Se você quer cantar vaquejada e quer cantar forró, você tem que escutar muito Dominguinho, muito Luiz Gonzaga, muito Caravéia, porque as palavras que eles deram naquele tempo deles é essencial para hoje, é essencial para a história do forró de vaquejada. Para quem não sabe, a vaquejada é a prática de dois vaqueiros que tentam derrubar um boi de cima de um cavalo. Mas vai além disso. A vaquejada é um estilo de vida no Nordeste e tem muito a ver com música. A trilha clássica do vaqueiro é a toada. Esse canto melódico com vogais infinitas é filho direto do aboio, que é o jeito de vocalizar o canto para chamar a boiada. Ei, meu sertão, O vaqueiro da nossa saga, o Edivaldo José de Lima, nasceu no dia 29 de dezembro de 1973, imerso nessa cultura. Foi lá em Chã Preta, uma cidadezinha de Alagoas, na fronteira com Pernambuco, que hoje tem 7.000 habitantes. Quem vai assumir a história agora é a Lenilda Félix da Conceição Lima. A dona Nilda também é de Chã Preta. Ela foi esposa e mãe de 4 filhas do Caravéia. Ela é uma pessoa tímida e simples
e dá um depoimento precioso, porque ela nunca tinha dado uma entrevista sobre o marido. É uma história tão longa. Quando eu conheci ele trabalhava em fazenda e eu também morava em fazenda. Ele era jovem, ele tinha 14 anos e eu tinha 13. Ele tirava leite com o pai dele e eu ficava lá com meu pai. Meu pai morava em fazenda e às vezes eu ajudava meu pai nos cavalos, dava banho nos cavalos. Aí com 16 anos eu casei com ele. Os meus pais teve que assinar, os pais dele. E quando a gente casou, a gente foi morar em fazenda. E sempre ele gostou de cantar toada. Ele mesmo fazia a música dele. Sempre ia pra barzinha, ele cantava toada. Aí o povo às vezes pagava pra ele cantar. E ele, feliz da vida, ia embora cantar. Ele gostava muito de cantar toada. Quando ela fala em toada, são músicas a capela. O primeiro álbum do Cara Véia, que ele ia gravar mais tarde, era um CD amador, em parceria com um cantor chamado Carlos Cavalcante. Metade das músicas não tem instrumentos, são essas toadas. A minha toada preferida desse disco é Pé de um Buzeiro. É a história da amizade entre um vaqueiro e uma árvore. A árvore fica triste e começa a morrer depois que esse vaqueiro para de passar do lado dela porque tinham construído uma estrada na região. Hoje vive abandonado na beira daquela estrada. Não se escuta o boiadeiro, mas cantando uma toada. Esta mesma é a sombra fria, onde era todo dia refúgio de uma boiada. Mas voltando à nossa história aqui, logo depois de casar, o Cara Véia não tinha condição nem de gravar CD amador ainda. Ele cantava essas toadas ao vivo mesmo, principalmente em festas de vaquejada pelo interior. Ele também era locutor de algumas vaquejadas. Essa locução também influenciava no jeito dele de cantar. O Cara Véia trabalhava como cuidador de cavalo e não tinha muita perspectiva lá em Champreta. Ele foi com a Nilda e as 2 primeiras filhas do casal para Maceió. Ele trabalhou em um lava-jato e depois foi servente de pedreiro, e sempre tentando fazer shows também. A gente tinha muita dificuldade, mas com um jeitinho dava. A minha mãe, meu pai ajudava a gente, a mãe dele ajudava a gente. Foi um pouco duro. O coitado ia fazer show, às vezes sobrava 20, 30, e não era muita coisa não, mas ele disse, olha, Nilda, sobrou esse daqui porque era show pago e foi o que deu. A gente teve uma época que a gente não tinha quase nada pra gente comer. E que ajudava a gente era a mãe dele. A mãe dele sempre ajudou a gente. A mãe do Cara Véia, a dona Marlene, era diarista. E tem uma informação que eu peço para você guardar. Ela dá um sentido assim especial a uma música que ele gravaria depois. A Nilda contou que o Cara Véia foi criado pelo pai, sem a mãe, em boa parte da infância dele. Na verdade, ela deixou ele com o pai dele, né? Quem criou foi ele, tudinho foi o pai dele. Depois que, quando a gente casou, na verdade, foi aí que ele veio ficar mais com a mãe. Que a gente veio pra cá, a gente morou com ela também. Eu e minhas 4 filhas, a gente não tinha como pagar aluguel, não tinha o que comer, não tinha nada. Aí a gente teve que ir morar com ela. Apesar da vida difícil, o Cara Véia era muito desembolado. Nas vaquejadas pelo Nordeste afora, ele conheceu muitos políticos. Ele não tinha vergonha de chegar para cada um deles e oferecer jingles na época de eleição. Isso ajudava um pouco na renda. Uma coisa incrível nesse trabalho de composição, Ortega, tanto dos jingles quanto das toadas, é que o Cara Véia não tocava nenhum instrumento, né? Ele fazia as músicas de boca e gravava em fitas para não esquecer. Eu perguntei como era ver ele compondo. E a Nilda disse, toda orgulhosa, que uma das músicas do primeiro CD dele foi feita para ela quando eles ainda moravam em Champreta. Ele fazia música junto comigo, ficava em casa, ele ficava cantando com as meninas, perto das meninas. Ele sentava no sofá com elas e fazia um bocado, inclusive ele fez até uma para mim, a Sonho Colorido. Ele mostrou.
Tonildo, eu fiz uma música pra você. Na época a gente novo, né? Quando ele começou a música. E deu certo essa música aí, viu? Achei linda. Eu ontem à noite sonhei com ela. Ela estava em um jardim de flor. Seus trajes eram de princesa bela. E o jardim era o jardim do amor. Seus trajes eram... Essa música tá no primeiro CD dele. Todas as músicas são do universo da vaquejada, tanto nas melodias quanto nas letras. Elas falam muito da natureza, da terra, com uma nostalgia do interior. Mas ele mistura isso com o desejo romântico. É como se o sofrimento geográfico e amoroso fossem a mesma coisa. Mas como é que, sem tocar nenhum instrumento, ele deu forma a esse projeto de uma toada para os anos 2000? É aqui que a gente fala com o grande parceiro musical dele. É o sanfoneiro Sebastião José Ferreira Marcelino, famoso Chameguinho. Eles se conheceram em Maceió, no final dos anos 90, e começaram a fazer shows de um jeito bem precário. Olha, no início, às vezes o show era muito baratinho, né? Ele não tinha empresário, ele mesmo era quem vendia, aí ele não podia pagar a banda. Eu digo, vou fazer o seguinte, eu chamo um tecladista, ensaiar, não vai dar tempo de ensaiar. Aí eu dizia, olha, a gente canta 4 ou 5 músicas de forró, quando terminar aquele bloco, aí a gente para e você fica cantando toada pros caras, né? Que ele improvisava muito, falava nos vaqueiros, no dono da festa, aquela coisa toda, enquanto eu me organizo com o cara do teclado. Aí manda ele botar o bloco o próximo bloco. Aí assim a gente fazia. Eu fiz muito show com ele assim, só nós dois e o cara do teclado. Se o cara tocasse, só botava só o ritmo. Depois começou a melhorar, né? Começou a melhorar a situação financeira, vender um pouquinho mais caro. Aí a gente começou a botar os caras pra tocar baixo, guitarra, bateria e tal, essa coisa toda. Mas o Caravé e o Chameguinho não criaram o som deles do nada. A grande referência do forró de vaquejada é o pernambucano Vavá Machado. A dupla com Marcolino pegou o aboio e as toadas e deu uma roupagem de forró mais radiofônica, como se ouve em LPs lá do começo dos anos 80. Ô desvio, cuidado cabroeiro, é pra sair do rio no rombo da cachoeira. Cuidado cabroeiro, é pra sair do rio no rombo da cachoeira. O Caravé escutava a vaquejada, tinha a bagagem das toadas e ouvia também a música sertaneja e o forró eletrônico, que, se você lembrar, estava ali no auge, no meio dos anos 90. E processava isso tudo de um jeito muito intuitivo. Ouve só o Chameguinho. Era tudo no improviso, né? Às vezes a gente tinha um bloco, né, que já começava no pau, tocando, 3, 4, 5 músicas. Mas tinha música que começava lenta, então a gente tinha liberdade de fazer a introdução que vinha na nossa cabeça. E ele gostava muito disso aí, entendeu? Às vezes começava a guitarra, às vezes começava a sanfona, às vezes começava uma percussão, uma coisa assim. E ele gostava muito. Então a gente tinha a maior liberdade de fazer isso, porque ele era o primeiro a não gostar de ensaiar, e fazer tudo assim. O povo gostava, como se a gente tivesse ensaiado um ano de ensaio. O povo pensava até que era brincadeira às vezes, né? Ele confiava muito em mim. Ele pegava uma música assim que ele nunca tinha cantado no palco, ele dizia, Chameguinho, eu vou cantar essa assim agora. Às vezes ele pegava num tom mais alto ou mais baixo, que não dava para tirar nota, nem grave nem aguda. Aí, mesmo no palco, eu já encontrava o tom certo e o tom é esse aqui. Aí ele cantava. O pessoal pensava até que era a gente brincando, mas era verdade. Ele conseguiu um dinheirinho com os políticos que ganhavam os jingles lá dele e gravou esse primeiro CD bem simples com um cantor da região chamado Carlos Cavalcante. É aquele que é metade toada e metade forró. Ele exalta os cavalos, a natureza e diz que queria ser o herói da classe vaqueira, mas também ter o carro do ano. Possuo 2 bons cavalos e de Mourão é primeira, um carro novo do ano, sela, freira e cortadeira, sou peão de vaquejada e herói da classe vaqueira. O CD não deu tanto resultado, os dois nem fizeram um turnê juntos, o Caravéia fazia shows sozinho mesmo. Na estrada, ele ia divulgando o nome dele e criando uma conexão com o público.
Essa conexão era intuitiva e improvisada até no repertório. Era entre a gente mesmo, porque você vê, às vezes a gente tava no hotel, eu tava no meu apartamento, ele chegava, Chameguinho, olha, eu vou botar essa música aqui, hoje. Aí eu fazia, rapaz, não bote não, bicho, essa música aí não presta não. Às vezes era uma música velha, que já foi gravada, não existia mais nem dono mais. Ele disse, você vai ver se o povo não vai cantar comigo hoje. Aí, isso ele fazia, aí ele dizia, quer pegar a introdução? Eu digo, não, lá no palco eu faço na hora. Aí ele começava a cantar, e eu fazia do meu jeito lá, o guitarrista fazia. Daí a pouco o povo tava tudo cantando a música, ele fazia o povo cantar a música todinha. Ele tinha um dom, assim, dado por Deus para fazer esse tipo de coisa. Fazendo o nome dele aos poucos, ele conseguiu gravar um segundo CD amador. Era com outro parceiro, o Perreca, que fazia uma segunda voz bem discreta, mas também nem chegou a excursionar com ele. Foi o Cara Véia que escreveu todas as músicas desse álbum e arranjou com o Chameguinho do jeito que eles sabiam fazer. Nem pra gravar a gente ensaiou, porque assim, o CD que tem Foi Você, ele tinha marcado comigo pra vir aqui pra casa, né? Rapaz, olha, eu vou ver aí com você essa semana pra gente ir lá pra sua casa pra gente fazer os arranjos mais novo CD. Aí eu digo, tá certo. Aí um dia ele ligou pra mim, rapaz, eu tô aqui no estúdio do Rômulo, vem pra cá pra gente gravar pelo menos 2 músicas. Eu digo, tá certo, vou. Aí fui pra lá, cheguei lá, ele cantou, a música Foi Você. Aí ele não sabia pedir tom, não sabia do tom. Aí eu fui, procurei o tom, encontrei o tom que deu na voz dele. E eu fiz a introdução, aquela introdução. Eu sei que a gente gravou ela e gravou mais outra. E o disco foi gravado todinho assim, feito na hora, as introduções. Essa foi chamada Foi Você. Virou o primeiro grande sucesso do Cara Véia no Nordeste lá em 2001. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei quando te avistei pela primeira vez. Mas não era com os CDzinhos de estúdio que o nome dele crescia, não. No começo dos anos 2000, rolou o auge do CDR, o CD gravável. Você lembra, Gabi? Lembro. Foi uma grande inovação. O pessoal gravava os shows, queimava os disquinhos logo depois, né? Gravava, fazia um encarte precário e já começava a vender. Muita gente fez muito sucesso com esses CDs, viu? Pois é. Foi aí que esse poder desses shows começou a fazer diferença e criou-se, né, o mito do Cara Véia. Um exemplo, a gente foi fazer um show aqui em Pirambu. É uma cidade que tem em Sergipe. Aí o nome da festa é Pirambrega, né? Aí tinha Amado Batista, tinha Júlio Nascimento, Calcinha Preta, Cara Véia. E a gente não tinha ônibus nesse tempo. A gente andava numa van. E os caras, tudo 2, 3 ônibus, o cara, cada estrutura danada. Mas a gente, quando chegava, que o povo via o Cara Véia, era tudo gritando por ele, o povo. Nesse dia fechou o Amado Batista, depois Calcinha Preta e depois a gente, pô, já cada banda da poxa. E eu fiquei até nervoso nesse dia, a gente ficou um pouco nervoso, porque a gente nem abertura a gente tinha do show. As bandas tudo, cada abertura danada, tudo entrosado, e a gente tocando aquelas coisas de improviso, mais de improviso do que de ensaio. A gente tinha só, a nossa abertura era um pouquinho de Asa Branca. Aí quando terminava, o baterista contava, a gente dava o tom, e ele entrava cantando, e daí o show daí pra frente era do jeito que a gente queria fazer. Aí a gente entrou, aqueles 4 gatinhos pingados no palco, né? Quando a gente fez a abertura da Asa Branca, que a gente deu o acorde, então o pessoal foi o delírio, entendeu como é? O pessoal foi o delírio e a gente daí foi madeira. Foi uma coisa assim que eu nunca vi em artista nenhum. Assim, que não era tão grande e acontecer isso, né? Uma banda pequena, uma banda quase desensaiada, né? Mas foi muito legal. A gente não falou ainda, mas o nome artístico do Edivaldo, Cara Véia, é um apelido de infância e era uma zoeira dos amigos. O Chameguinho foi falando da estrutura dos shows aí, e aí não deixou passar isso ali no meio. Mas músicos no palco, músicos bonitos, né? Que a Calcinha Preta tinha uma galera bonita danada no palco, tudo. E a gente não, vai começar tudo feinho, vai começar dele, né? o apelido dele já entrega um pouco, né? Que não vai ser pela... Cara Véia. Rapaz, e a gente sempre botava apelido nele. Chamava Porquinho da Telecena. Um monte de coisa que a gente chamava ele, cara de pão doce. E ele ficava bravo?
Não ficava não, é tudo na safadeza, é tudo amigo. Com safadeza ou não, a relação musical estava cada vez mais afiada. A história de como o Caravéia tirou da cartola a música Filho Sem Sorte, que marcou a carreira dele, é incrível. Eles estavam em um show em Viçosa, cidade vizinha de Champreta. O prefeito estava em cima do trio elétrico, aí chamou ele, o Caravéia cantou uma música de criança. Aí ele disse, prefeito, eu canto a música de criança, eu sou vaqueiro. Aí terminou o bloco, ele aí pegou que ele confiava muito em mim, aí ele, poxa, amiguinho, tal, eu vou cantar aqui uma música que o prefeito Flaubert pediu pra eu cantar uma música de criança, mas eu sou vaqueiro, mas eu vou cantar essa aqui. Aí quando ele cantou, eu botei o tom no instrumento, a mão no instrumento, foi no mesmo tom que foi gravado, até nisso deu sorte, né? Aí quando ele terminou a primeira estrofe, eu fiz aquela introdução, e quando ele cantou, eu fiz a mesma introdução, ele olhou pra mim e disse, rapaz, vê se não esquece dessa introdução, muito boa. Aí eu digo, tá certo, mas depois não ia lembrar não, que tudo foi no improviso, né? Aí pra nossa sorte, o rapaz do som gravou pra lá, que sempre o povo gostava de gravar o show dele, pra ouvir nos paredões, pro forró, que até aí eu não conhecia ela, entendeu como é? Eu não sabia nem que existia essa música, nem de quem era. Aí depois foi que ele veio dizer. Mas no forró foi até bom, porque talvez, se eu conhecesse, a gente tivesse colocado, né, no mesmo andamento, toada, tá, e não tivesse acontecido. Ao contrário de Foi Você, escrita pelo Caravéia, Filho Sem Sorte é composição de uma dupla da região, Heleno Gino e Ivone Leão. Era uma toada em estilo bem tradicional. A letra, assim, é uma tragédia absurda de cortar o coração de uma mãe que morre e deixa um menino sozinho com o pai. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe adoeceu. Papai fez todos os esforços, comprou remédio e lhe deu. Por minha infelicidade, eu fiquei na orfandade, não teve jeito e morreu. Quando a Nilda contou que a mãe do Caravéia abandonou Champreta quando ele tinha 6 anos, dá pra desconfiar porque a música estava na cabeça dele no Dia das Crianças, né, Ortega? Sim. A mãe dele não morreu, inclusive ajudou muito ele depois na vida adulta, mas ele também foi um filho sem sorte, separado da mãe durante a infância. Sofrendo sem merecer, pra mim não existe festa. Uma vida feito esta é muito melhor morrer. Mas o que mais faz a diferença aí é a transformação da toada tradicional nesse forró pegando fogo. Tem um contraste entre a letra de cortar o coração e o arranjo vibrante e animado. Para quem gosta de rock, é como se fosse um arranjo de emocore. A pessoa sofrendo e o som ali torando. Isso mesmo. O Chameguinho fez um comentário cirúrgico sobre isso. Faz até quem tá escutando esquecer um pouco da morte, né? Esquecer da tristeza lá que a música conta. Aí o povo gostou muito, né? Assim que saiu. Foi essa gravação quase acidental de Filho Sem Sorte que abriu as portas de um estúdio profissional para o Caravéia finalmente gravar seu primeiro CD solo. Foi o grande registro da carreira dele, o álbum Caravéia, a cara metade das vaquejadas. A gravação da música no show de Viçosa virou um fenômeno. E aí o pessoal do estúdio Som Max, em Recife, fez o convite para ele gravar esse CD em estúdio, ali de forma profissional. Ele regravou Foi Você com um arranjo mais intenso e fez outras versões com essa voz dele que leva as nuances da toada para esse formato de shot acelerado, esse forró, emo-core. Um dos clássicos, né, desse disco tem um nome 100% emo, aliás, Mulher Ingrata e Fingida. Meu sofrimento é sem pausa, ô mulher, por tua causa, vou morrer embriagado. Embriagado eu percebo que algum dos meus camaradas... Mas a intensidade não estava só na música. O jeito de viver era tão caótico quanto o de trabalhar. Ele ainda estava casado com a Nilda, mas quanto mais viajava para tocar, mais amantes ele arrumava no caminho. Ele já tinha uma filha com outra mulher. E enquanto realizava o sonho de gravar no estúdio top, ele estava totalmente enrolado com esses casos.
É difícil saber se tinha mais drama nas letras ou do lado de fora do estúdio. Nós fomos gravar em Recife, aí foi eu, o baterista, ele, o empresário e mais 2 seguranças dele, que andavam com os cabas, que acompanhava ele. Naquele tempo, para você colocar crédito no celular, você comprava uma fichazinha, né? Tirava aquele número e tal. E o dinheiro deles só deu para isso. O dinheiro que ele levou, que eu não sei quanto foi. Toda hora ele tava, sabe? Até eu falei para ele, cara, velho, deixa de ser corno, que eu tinha essa liberdade, né? Você deixa de ser corno, pô, deixa essa mulher pra lá, pô. Você não liga nem pra sua casa pra saber como é que tá sua esposa e seus filhos. E fica ligando pra rapariga, porra. Aí quando a mulher, quando não atendia, ele ficava doido. Quando você tava que não atendeu, ou quando tava desligado, você tava onde o telefone tava desligado. E começou até o dono do estúdio lá, o seu João, soube e foi lá falar com ele. Disse, cara, velho, rapaz, vamos ver se no próximo trabalho a gente faz um negócio com mais calma. Deixar de ele estar ligando muito às mulheres, né, tal, essa negócio toda. Mas eu acho que por trás tinha um ciúme danado, né? Todo mundo fala do Caravéia como um cara expansivo e alegre. Mesmo com todos esses rolos, ninguém imaginava o que ele ia fazer. Mas quem estava mais perto via que ele estava estranho. O Chameguinho conta que ele sumiu antes de um show na Bahia. Ficou todo mundo atrás dele e ele não costumava sumir assim. Depois de um dia inteiro, o Chameguinho conseguiu ligar para um telefone público em Champreta e um vizinho achou o Caravéia. Eu falei com ele, disse, rapaz, bicho, o que é que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Você tá com algum problema, tal? Ele disse, não tô com problema nenhum não, tal, essa coisa toda. Eu digo, por que não foi pro show ontem? Não, porque eu tava ali no nascer de uma mata e eu tava sozinho, passei o dia todo, pedaço da noite. Não sei se ele já tava com uma depressão, só quem sabe era ele, só quem sabia era ele mesmo. A gente volta para Nilda para tentar saber o que afligia o marido, além dos tais casos. Ela diz que ele não sabia lidar muito com o dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro, mas também ele gastava demais. Ele gastava muito, sem necessidade nenhuma. Saindo, se divertindo, e, enfim, tudo. Quando ele faleceu, na verdade, ele ficou devendo 10 mil ainda. Ele ainda estava devendo a casa quando ele morreu? Tava. Porque não deu nem tempo de terminar de pagar, né? Aí ele ficou devendo ainda 10 mil. A Nilda sabia que ele tinha amantes, inclusive uma delas, a Carliane, com quem ele tinha uma filha. Ela tinha um apartamento em Maceió, onde o Caravéia vivia parte do tempo, quando estava na cidade. Na verdade, ali quem morava era a outra, né? Uhum. Ela morava lá. E foi lá que aconteceu. O apartamento dela? Era, da mãe dela. Na verdade, na quinta-feira que ele saiu daqui, ele foi para Champreta. Aí, na sexta-feira, ele não voltou. No sábado de manhã eu liguei para ele disse, eu tô aqui em Champreta, mais tarde eu chego. Daí, quando ele chegou com o pai dele. Aí deixou o pai dele lá e veio em casa, né? Pegou a arma. Na casa que ele morava com a senhora? Isso, aqui na minha casa. Ele tinha uma arma. Ele pegou e levou pra lá? Isso. Daí eu não vi mais, só vi no caixão. Ele chegou ao apartamento onde estava também o pai dele. Depois, o pai contou em depoimento à polícia que o Caravéia pediu para ele descer. E aí, alguns minutos depois, quando ele voltou, o Caravéia estava morto com um tiro. Ele se matou aos 31 anos, no dia 27 de março de 2004. O pai do Caravéia, que achou o corpo, disse que nos últimos tempos ele estava brigando muito com a amante e também estava com problemas financeiros, como a gente já ouviu. É triste pra mim, né? Dá uma tristeza só, né? Porque eu acho que se ele fizesse as coisas dele, viesse pra casa, essas coisas assim, nada disso teria acontecido, né? Mas é o destino, porque quem mais sofreu foi ele. Ele sofreu, viu, pra chegar onde ele chegou. Sofreu muito, muito.
porque eu sempre estava ali ao lado dele e acompanhava tudo, né? Ele sofreu demais para chegar onde ele chegou. Hoje eu perdoei ele, peço que Deus bote a alma dele num bom lugar. Nas comunidades do Cara Véia na internet, é comum ver gente falando que ele morreu porque teria sido traído pela amante ou que ela foi a causa, e é óbvio que não se trata disso. Quando a gente conversa com as pessoas próximas, vê que ele sabia cantar sobre o amor de um jeito bonito e original, mas ele não sabia lidar com isso na prática. É muito difícil entender e aceitar a morte de um ídolo, e a música pop está cheia de exemplos disso. Mas a gente queria voltar para o legado musical, que ficou um pedacinho ainda em aberto. A banda pernambucana Arreio de Ouro fez até uma música chamada Homenagem ao Cara Véia, que tocou bastante. Quando a notícia se deu em rádio e televisão que Cara Véia se matou com as suas próprias mãos, o povo não acreditou que aquele grande cantor se acabou sem precisão. Mas quem cresceu mesmo nesse vácuo da vaquejada foi o alagoano Mano Walter. Tem um caso incrível que ele foi atrás de toda a equipe do Cara Véia depois que ele morreu. Eles chegaram a tocar com ele, mas o chameguinho disse que não rolou, porque o Mano Walter fazia um pedido ali que era inaceitável para ele, ensaiar antes dos shows. Tem que ser ensaiado, se não ensaiasse não tocava. Aí eu já acostumado com Cara Véia, que antes também eu já fazia isso. Aí pronto, eu não sei. O Mano Walter não dá pra fazer isso. Acho que não dá pra fazer isso, não. Tem que ser no ensaio. Demais, Ortega. Outra coisa incrível é a devoção dos fãs do Nordeste nas redes. Tem gente que faz vídeo em frente ao apartamento onde ele morreu. Tem peregrinação a Chã Preta, que tem uma praça chamada Cara Véia. E tem um revival forte nos últimos anos. Super. O boom foi puxado pelo Tarcísio do Acordeon, que acabou até gravando um álbum só de versões dele. No site Sua Música, que é forte no Nordeste, a audiência do Cara Véia triplicou entre 2019 e 2020. As buscas por ele no YouTube nunca foram tão altas no Brasil quanto em 2021 e 2022. E no São João desse ano rolou muito Cara Véia. Certeza que no São João de 2023 vai ter também bastante. Pois é. Se você quiser ouvir mais histórias sobre ídolos da vaquejada, do rock, do pop, do samba, de onde for, é só seguir o G1 Ouviu. A nossa edição é do Thiago Cazu. A gente está no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Globoplay, no G1, em todo lugar. Até mais. Até semana que vem. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar.